Bom, olá, queridos irmãos e amigos, muito boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos a nossa breve meditação, vamos ter um momento de oração, em nome de Jesus. Obrigado, querido Deus, por mais este domingo, mais um momento precioso, Senhor, na Tua presença, onde vamos ler a Tua palavra. E rogo, Senhor Deus, que o Senhor fale no meu coração e fale no coração, Senhor, de todos aqueles que estarão ouvindo, que as mentes, ó Deus, estejam preparados, os ouvidos estejam abertos para receber, Senhor, de Ti a porção necessária, Senhor, que a Tua palavra tem para nos transmitir. Que possamos, ó Deus, ao terminar essa breve mensagem, Senhor, possamos todos nós estarmos mais edificados, mais fortalecidos e ainda mais em comunhão contigo. Muitíssimo obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós tínhamos aí intenção já para não para esse final de semana, mas para o outro, de darmos reinício aos trabalhos presenciais na igreja. Pelo menos era isso que nós estávamos conversando, que eu estava já na minha cabeça, aqui nessa quarentena, sempre pensando, na possibilidade do retorno, mas nem vou dizer que infelizmente ou felizmente, porque se nós vivemos na graça de Deus, nós temos que procurar compreender, os acontecimentos e clamar a Deus que tudo possa ter uma mudança, possa voltar à normalidade, mas sempre no tempo de Deus. Falo isso porque ontem foi publicado um novo decreto da Prefeitura de Bauru, onde se voltou aí a fechar várias atividades, vários ramos comerciais, e isso, é claro, preocupa bastante a cidade, não é? Por isso nós estamos em oração para que tudo isso possa voltar. E também, é claro, rogar que as pessoas tenham um pouco de discernimento, possam entender o momento de saber esperar. Evidentemente, as empresas precisam trabalhar, Os empresários precisam desenvolver suas atividades, mas tem muitas pessoas que estão saindo aí para a cidade sem uma necessidade. E para isso falta a compreensão da real situação, Então nós temos que clamar a Deus, que as pessoas têm que tomar essa consciência também do momento que nós estamos passando. E por conta disso, dessa falta de reflexão, eu diria, a cidade voltou a ter todas as atividades, aí, muitas atividades fechadas, e dentre elas o trabalho presencial na igreja. Evidentemente que até uma redundância nós falamos isso, mas claro que gostaríamos sim de estar na presença de Deus e em comunhão com os irmãos na igreja também, lógico, claro, mas enquanto esse momento não chega, a igreja continua se reunindo através da rede social, e no momento, no tempo de Deus, em todas as orações onde eu clamo por essa questão que envolve aí o retorno, o final dessa pandemia, eu sempre clamo para que a vontade de Deus seja feita. Nós temos que entender sempre a vontade de Deus, ela é soberana, E nós vamos continuar orando para que esse momento chegue assim que Deus o permitir. Dentro desse contexto, dentro desta situação de talvez desconforto de alguns, que eu disse, outros nem tanto, mas a verdade é que toda essa questão, de qualquer forma, ela vai afetar a todos, porque uma vez que você vê comércios fechando, você fica pensando no desemprego, Você fica pensando na dificuldade que as pessoas vão enfrentar, e de repente são pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade ou do seu círculo familiar, ou daqueles que também compõem o grupo da igreja. Então, na verdade, essa situação ela se torna preocupante para todos, e é uma batalha a ser travada em vários sentidos, em várias vertentes. Esse problema ele pode afetar a sua vida. Então, dentro desse sentido, dentro dessa necessidade de momento, eu estava lendo a palavra do Senhor, lendo a palavra de Deus, e pensei em conversar com vocês hoje a respeito do povo de Israel,
no momento que depois que eles tinham saído da escravidão, depois de vários momentos ali no deserto, né, vagando, em alguns momentos por desobediência, tendo a situação mais dificultada, mas o fato é que chegou um ponto onde eles estavam próximos à chamada Terra Prometida, a Canaã. E naquele momento, então, Moisés reuniu-lhe 12 espias. Eu não vou ler todos os textos aqui, que o texto está lá em Números, capítulo 13, 12 homens são enviados para espiar a terra, e é cada um das 12 tribos, cada um representando as 12 tribos, e no versículo 17, do capítulo 13, ele diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Veja só, é sempre importante, quando nós lemos a Bíblia, nós ficarmos sempre atentos aos detalhes, né? Eu acho muito gostoso quando eu vou preparando alguma coisa, ou quando estou numa meditação sozinho, eu vou anotando aquelas coisas que me chamam a atenção, aquilo que provoca em mim uma curiosidade, e ao mesmo tempo, e o mais importante, que traz para a minha alma, para o meu conceito, para a minha relação com Deus, um acréscimo, um fortalecimento daquilo que já existe, que é a minha comunhão com Deus. Então veja só, Moisés fala para eles assim, Moisés os envia, né, no versículo 17, e primeiro ele fala, vede a terra, depois ele fala, observem o povo, né, e por fim ele diz, tende ânimo, né? Então você vai ver a terra que foi prometida para nós, observe se ela é frutífera ou não, observe, né, se a terra é fértil, é estéril, né? E observe o povo que nela habita. Mas tende bom ânimo. Eu sempre costumo observar esses detalhes na Bíblia, porque quando Moisés falou tende bom ânimo, evidentemente que estava sendo conduzido, né, orientado por Deus. Por quê? Porque Deus sabia qual era o povo que habitava aquelas terras. Então, orientado por Deus, Moisés avisou, tende bom ânimo, seja qual for a circunstância, fiquem animados. Eu acho muito interessante também essas narrativas, porque às vezes as pessoas perguntam assim, por que Deus mandou o povo espiar a terra, se ele poderia perfeitamente dar aquela terra ao povo, sem que nenhum esforço fosse feito? Vocês acham que seria justo isso? Na verdade, Deus, ele mostra o caminho para você, e ele vai no caminho com você, e por vezes ele não tira você do caminho. Existem às vezes certas formas de orar, e eu não estou aqui questionando a sua forma, é a minha forma. Nós não podemos pedir a Deus, me tira desse campo de batalha. Não, Senhor, me dê forças para combater o bom combate. Vejam a diferença, como é importante. Então o povo de Israel tinha que marchar, tinha que conquistar. Eles seriam usados por Deus, sim, mas tinham que fazer a parte deles, que era caminhar. Deus não pede para ninguém ficar parado. A Bíblia fala, vai ter com uma formiga ou um preguiçoso. Deus não pede para você ficar orando quando você tem que agir. Em certo momento, quando o povo estava orando para Deus, Deus virou para Moisés, por que esse povo está clamando a mim? Mande que marchem, saiam. Então chegou nesse momento, era importantíssimo que aquele povo olhasse para aquela terra e sabesse o que tinha pela frente.
sabendo sempre que Deus estava conosco. Lembra que nós falamos sobre a nuvem, né? Que acompanhava o povo de Deus. Deus estava presente com eles o tempo todo. O tempo todo. Então falou para eles, vai lá, vê a terra. E Moisés adiantou, tem de bom ânimo. E o pessoal foi. O pessoal foi. E no versículo 27 do capítulo 13, que nós estamos lendo, versículo 27 de Números 13, 27. Depois de 40 dias, os espias voltaram e falaram o seguinte, versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Esse é o fruto dela. Terra frutífera. Podia plantar à vontade, podia colher. Mana, leite e mel. Né? Uma forma figurada de falar aqui. Pô, terra boa, Moisés. Realmente, verdadeiramente a terra é boa. O povo, porém, aí vem o porém. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Essa galera aqui, os filhos de Anak, eles eram descendentes de gigantes, pessoas altas, homens grandes, né? Talvez você lembre da história que travou Davi e Golias. Era um homem grande, de estatura diferenciada, né? E essa foi a resposta de início. A terra é boa, mas o povo é poderoso, é gente grande, Moisés. É complicado, né? É complicado. Mostraram o que aqui? Medo. E é interessante que nós estamos falando de um povo que saiu de uma situação de escravidão e já tinha travado as suas batalhas, mas tiveram medo, se assustaram. Porém, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja como é importante, esse grito de Caleb, como é importante, certamente prevaleceremos. Veja, irmãos e amigos, não se trata de uma resposta arrogante, soberba, presunçosa. O que eu vejo aqui, com certeza você também contempla isso, é a confiança em Deus. Na sequência nós vamos ver que Josué também partilhou da mesma ideia. Então eram 12 homens e apenas 2 se prontificaram a continuar na batalha. E é interessante essa questão das 2 pessoas. Quando você vai estudar a Bíblia, você vê sempre essa questão de 2 testemunhas, 2 pessoas para ratificar uma situação. Isso vai cair lá no Apocalipse, também você vai ver isso lá, as 2 testemunhas. Mas o fato é que nós voltando aqui nesse texto aqui, aqueles homens se assustaram, as 10 tribos se assustaram, somente Caleb e Josué, que levantaram a voz. De repente poderiam ter dito, mas quantas coisas o Senhor já fez, quantas bênçãos o Senhor já derramou, e agora nós vamos assustar porque os caras são grandes, porque tem muitos povos ali, que são povos de guerra, nós vamos ter medo, né? E continuou, teve, é claro, a resposta positiva, né, de Caleb e também de Josué. Eu falei para vocês, porque aqui na minha Bíblia já deixei separado, porque veja só, Caleb falou, vamos para cima. Depois, Josué falou, no 14, 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra muitíssima boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Não os temais. Só que para que Josué tivesse se levantado juntamente com Caleb e proferido essas palavras, teve toda uma questão de negativo, de negação do povo de Deus, de rejeição, de dúvida e de medo. No versículo 31 do capítulo 13 diz assim: os homens que com ele tinham subido, Caleb fez o povo calar, né? E falaram, vamos subir, mas aí o pessoal falou, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles infamaram a terra. Veja, eles estavam falando da terra prometida, gente, da terra que Deus prometeu para eles. Eles estavam dizendo que essa terra devora quem nela habita. Rebeldia, falta de fé, e eu diria falta de respeito para com Deus. Esta terra tinha sido prometida por Deus. Como que você se atreve a dizer essa terra devora aqueles que nela habitam? Como assim? Por isso que Josué e Caleb se levantaram nesse texto que eu li para vocês do capítulo 14. Veja só, para que nós chegássemos, para que Josué e Caleb chegassem nesse ponto, no versículo 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação, e em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E aí Josué e Caleb se levantou. Por isso que eles falaram essas palavras, Josué e Caleb. O que é isso? Agora veja que interessante a narrativa. O povo gritou em alta voz e chorou, amedrontado, assustado, né? Porque entendiam que tinham sido arrastados para uma armadilha, uma arapuca, né? Saíram de uma condição de escravos, mesmo assim achavam que estavam sendo jogados para uma condição ali de armadilha para serem mortos. Choraram a noite inteira, murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha, gente, olha o grau, olha que nível chega. Eles murmuraram contra Moisés e contra Arão e falaram: seria melhor ter morrido na terra do Egito que morrer aqui. Às vezes as palavras que nós falamos talvez não acalente o seu coração, talvez não te traga muito prazer, não sei, mas saiba, meu querido ouvinte, que as palavras que eu trago para você são palavras extraídas da Bíblia Sagrada, portanto palavras que vêm do coração de Deus. Às vezes as pessoas se revoltam contra o pregador. Evidentemente que às vezes algumas pregações escorregam. Como assim, Nivaldo, escorregam? Não é que você tem que ir para uma pregação e ali você usar de todos os cuidados, não se trata disso. Mas o homem, quando prega a palavra, o servo de Deus, ele tem que deixar o Deus falar.
E não ele colocar aquilo que ele entende ser o certo e errado. Evidentemente que o conhecimento que eu tenho, que você tem, evidentemente que os estudos que nós fazemos são muito importantes. Mas quando você abre a palavra de Deus, para falar de Deus, você tem que deixar Deus falar. Deus falar. E mesmo assim, quando você se coloca como servo nas mãos do Senhor, muitas vezes as pessoas não entendem. Veja a situação de Moisés e Arão. Tiraram o povo do Egito, tiraram da escravidão. De repente estavam no caminho para passar a outra parte do Mar Vermelho, olharam para trás os egípcios com seus cavalos, com seu exército, e pela frente o Mar Vermelho. E o que aconteceu? Deus abriu o mar. Muitas coisas na Bíblia, meus irmãos, ela requer muitas coisas, muitos fatos que aconteceram. Você não viu e eu não vi. Mas eu aceito e creio pela fé. Eu creio pela fé. Porque às vezes você pensa assim, mas será que Deus abriu realmente o Mar Vermelho? Será? Muitas pessoas pensam, será que houve a Arca de Noé? Aí quando você vê uma pessoa que está lá perdida, no mundo das drogas, ou na criminalidade, ou com uma doença que aos olhos dos médicos não tem cura, e Deus providencia cura, e aquela vida que estava jogada ali, Deus tira daquela vida, a pessoa aceita Cristo e passa a ser uma nova vida. Isso não é um milagre? Se Deus resgata uma pessoa de uma vida tão difícil, Ele não vai fazer, Ele não poderia fazer a mesma coisa, abrindo o mar, e Ele realmente o fez, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Mas nós não podemos também ficar aqui, abre aspas, condenando esse povo. Nós não podemos fazer isso. Porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Muitas vezes nós travamos batalhas que aos nossos olhos são batalhas de difícil vitória. Mas para Deus não. E muitas vezes de repente nós reclamamos da situação. E falamos, melhor fosse se eu tivesse numa outra situação. Melhor fosse então se eu não tivesse conhecido a Deus. Mas veja, irmãos, veja. O que aconteceu com o povo de Israel, essa incredulidade, nós temos que estar atentos para que isso não aconteça com a gente. Porque às vezes acontece. Por isso que eu disse, não vamos condená-los também. Não, nós não temos aqui, aliás, para condenar ninguém. Para relatar os fatos e trazer uma aplicação para as nossas vidas. Eles se assustaram com o tamanho daqueles gigantes. Se assustaram com a terra. Se assustaram. E veja, não somente assustaram e viveram com aquilo para si, não. Eles murmuraram contra Moisés e toda a congregação. E falou que seria melhor ter morrido no Egito. Né? E ainda mais, e mais. Disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Desses caras aí, Moisés e Arão, essa galera, vão voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Voltando um pouco para a história do povo de Israel, houve um momento porque quando Deus mandou eles para o deserto, Deus mandou o maná, uma espécie de pão para que eles se alimentassem. Né? Eles reclamaram, estavam cansados de comer aquele mesmo alimento todo dia. E aí Deus mandou codornizes para ele. Foi nesse momento que Moisés ficou, digamos, cansado diante de Deus. Ele falou, eu não aguento carregar esse povo nas costas, porque tudo eles reclamavam para Moisés. Foi naquele momento que foi instituído alguns anciãos para ajudarem Moisés naquela tarefa de conduzir aquele povo. Mas o fato é, irmãos, que quando o povo estava ainda com a carne das codornizes que Deus mandou entre os dentes, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. A ira de Deus se acendeu. As pessoas falam, como? Porque a ira de Deus, chega um momento que Deus fala, chega. Então era uma coisa recorrente naquele povo se rebelar. Faltou água, reclamaram que ia morrer de sede.
Depois faltou água de novo. Aliás, foi por causa de uma dessas situações, nas águas de Meribá, que Deus falou para Moisés: fale a rocha. Moisés feriu a rocha, bastou para que Moisés não entrasse na terra prometida. Então veja, a rebeldia desse povo era recorrente. E mesmo diante de tantas circunstâncias de demonstração do poder de Deus, eles se assustaram, murmuraram, foram contra aquelas pessoas, mas estavam cometendo um erro clássico, um erro horroroso. Eles não estavam contra aqueles homens, estavam contra Deus. Quando o povo de Israel pediu um rei, está em Samuel isso, Deus falou: mas eu estou no meio deles, por que eles querem um rei? E Deus falou: não é contra vocês que estão reclamando, é contra mim. É maravilhoso isso, né? Quando Deus toma, ele fala: não é contra vocês, é comigo o negócio. E às vezes você pode estar, de repente, no seu dia a dia, nós podemos estar reclamando de circunstâncias, da pandemia, que não é uma coisa agradável. Mas a partir do momento que nós vivemos pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós temos que aceitar. Eis-me aqui, Senhor, eu entendo, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. O que falta de repente para nós é uma percepção maior e melhor de tudo o que está acontecendo. Olhar para trás e ver o que Deus já fez e o que Ele poderá fazer. Voltando, eu falei para vocês das muitas murmurações, não é? As muitas murmurações, só tem uma folha que eu deixei aqui, estou acompanhando aqui também, mas olha só, eu tenho uma aplicação, como disse para vocês aqui. Ao longo de nossas vidas, por muitas vezes, nós esquecemos facilmente as bênçãos recebidas. Se você estiver na sua casa com a sua Bíblia aí, que espero que esteja, em Efésios, capítulo 1, verso 3, fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção. É maravilhoso, essa introdução da carta de Paulo aos Efésios é maravilhosa. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. A nossa oração, como tem sido? Porque isso é uma oração. Como tem sido a nossa oração com Deus? Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está ao meu lado. Lá no Salmo 126, fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, guarde esse versículo, Salmo 126, 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos continuar, eu vou falar rapidinho. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará em júbilo trazendo seus feixes. Que salmo maravilhoso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós vamos fazer uma reflexão na nossa vida. Quantas vezes nós estamos parados para pensar as coisas que Deus fez por nós? Uma música muito antiga que nós cantamos na igreja fala: como agradecer a Jesus o que Ele fez por mim? Como? Eu te pergunto, como? Como nós vamos agradecer a Deus? É orando, é louvando, é nos colocando na condição de saber entender tudo o que acontece e dar glórias a Deus. Cantar com alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. É dedicar tempo para falar com Deus. E não é ruim, é saudável você perguntar: como, Senhor, que eu vou te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito por mim? Quantos milagres o Senhor tem feito na minha vida?
Muitas vezes as pessoas pensam que milagres é você sai, levanta e anda. Sim, Deus tem poder para tudo isso. Mas o milagre de transformar a sua vida, o milagre de fazer com que você, mesmo com um salário baixo, uma dificuldade financeira que, aliás, atormenta vários brasileiros, de repente você, ao final do mês, conseguir dar conta das suas necessidades. É Deus multiplicando o pão na sua mesa. De repente você nem percebe. De repente você nem percebe, porque Deus não deixa de faltar. É Deus cuidando da sua saúde. É Deus cuidando do seu andar, do seu caminhar. Deus cuidando da sua ida para o trabalho, da sua volta para o trabalho. De repente você passando por perigos, Deus cuidando de você. Como agradecer? Como agradecer por tantas coisas que o Senhor faz por nós? Só para a gente partir já para o encerramento, irmãos. E quando nós falamos aqui de Josué se levantou juntamente com Caleb e falou: o que é isso? O que é isso? Vamos lá para cima deles. Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. O Senhor é conosco, não temais. E veja, irmãos, isso você guarde para a sua vida. Guarde para a sua vida, na sequência. Apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando esse povo vai me provocar? Veja o que eu acabei de falar para vocês aqui, está sendo ratificado pela palavra do Senhor. Deus falou: até quando eu já fiz tantos sinais no meio desse povo, eles continuam rebeldes contra mim. Vamos pensar hoje, irmãos e amigos, nas nossas vidas. Vamos olhar para a narrativa bíblica e ver como Deus é maravilhoso. Josué, quando se levantou aqui, e eu creio que vocês sabem disso, Josué foi depois o sucessor de Moisés. Sim. Imaginem você suceder o trabalho de Moisés. Humanamente, uma coisa muito difícil. Humanamente falando. Imagine você, né? Eu fico imaginando, para vocês sabem que eu gosto muito de futebol, não é? O camarada está lá no Barcelona jogando, lá está no banco de reserva. Aí o Messi cansa. Aí o treinador fala para ele: vai lá e faz igual o Messi, viu? O cara fala: só isso? Não tem mais nada que o senhor quer que eu faça, não? Né? Na verdade, nós estamos falando aqui, é só uma brincadeira, mas imagina a dificuldade de Josué de suceder a Moisés. Difícil. Mas sabe qual foi a instrução de Deus para ele? Josué, ser forte e corajoso. Não te atemorizes, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Medita nesse livro da lei dia e noite. Ser forte, Josué, e corajoso. E se você ler toda a narrativa de Josué, todas as batalhas que ele enfrentou, no final já da vida dele, houve lá alguns problemas com o povo judeu, algumas pessoas querendo amar outros deuses. Ele falou: se vocês quiserem fazer isso, muito que bem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, salvo engano, morreu aos 110 anos de idade. Ele batalhou, ele combateu o bom combate. Mas porque ele era corajoso, somente no sentido de ser um soldado, que ele era um soldado? Não. Ser forte e corajoso. Medita neste livro da lei dia e noite. Não te desvie nem para a esquerda, Josué, nem para a direita. Medita nesse livro da lei. Então você vê que a vida de Josué, ela foi pautada nisso, na coragem, na determinação e na fé, na confiança que Deus ia batalhar por ele. Ele não pediu: não, Senhor, derruba lá os gigantes para a gente entrar.
Não, ele falou, nós vamos, porque nós vamos vencer. Eu volto a repetir para você que ele disse lá, olha só, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Fazia parte da vida de Josué, o confiar em Deus, o confiar no Senhor. Se vocês observarem, nas muitas pregações que nós temos feito, é inevitável, dificilmente você não fala pelo menos uma vez da pandemia, porque se nós estamos nos reunindo nesse momento de forma virtual, nós estamos falando fisicamente, presencialmente na igreja, é por conta dessa pandemia. Mas qual o peso que ela tem na sua vida? Eu fico vendo muitas pessoas se perguntando como será o pós-pandemia. Irmãos, eu volto a dizer, eu talvez seja conhecido por ser um pouco verborrágico, um pouco agudo nas minhas colocações, mas essa é a minha forma de ver tudo isso. Eu não imagino essa grande mudança como estão dizendo. Por quê? Em chegando uma vacina, em chegando uma medicação que controle tudo isso, tudo volta ao normal. Talvez eu espero sim que as pessoas possam pensar um pouco, possam valorizar um pouco mais a sua vida, o tempo, os familiares. E principalmente que as pessoas possam, não somente na necessidade, mas em qualquer momento, buscar a Deus. Porque eu vejo muitas pessoas buscando a Deus. Glória a Deus, eu agradeço ao Senhor por isso. Eu estou ficando mais próximo de Deus com as leituras, com as orações. Mas infelizmente muitas pessoas vão continuar do mesmo jeito. A pandemia só está servindo também para mostrar algumas feridas abertas do ser humano, que é a falta de amor ao próximo, a falta de respeito para com o outro. Nós temos que ver em toda circunstância a mão de Deus agindo. Nós não podemos agora enfraquecer porque nós estamos enfrentando dificuldade. Veja só, o povo de Israel, quando foi ver a terra prometida, ficou com medo. Ficou com medo. Dizer para vocês que nós não nos preocupamos, lógico que nós nos preocupamos, claro. Eu tenho preocupação com a minha saúde, com a minha família. Pessoas mais idosas que são como meu pai, como sogro e sogra e outros, irmãos da igreja, irmãs. Eu fico preocupado, claro. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está no controle das nossas vidas. E no momento certo Ele nos dará a vitória. Você não quer isso para a sua vida também? Você não quer isso? Se você ver toda a narrativa depois do povo de Israel, Deus tratando cada um exatamente conforme a reação deles, Deus tratou sim, Deus se irou, Deus não permitiu que outras pessoas, aquele grupo de medrosos entrassem. Mas o povo de Israel passou um tempo e entrou na terra prometida. Moisés não entrou, Moisés só viu. Porque como eu disse para vocês, no momento de desobediência dele, Deus falou, você não vai entrar na terra, você só vai ver. Mas o fato é que a terra foi conquistada. A terra prometida foi conquistada. Foi promessa de Deus na vida deles. Da mesma forma que Deus tem promessa para mim e para a sua vida. Promessa de paz, promessa de alegria, de esperança, de regozijo, mesmo diante da circunstância. Pare para pensar hoje, vamos parar para pensar na nossa vida. Vamos parar para pensar. O que é importante para nós, gratidão, reconhecimento daquilo que Deus fez e esperança, não expectativa. Expectativa é outra coisa. Esperança que Deus fará ainda muito mais no tempo dele. Então vamos esperar no Senhor. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe as nossas autoridades, para que tenham serenidade, para que tenham juízo, para que busquem o melhor para o povo. Mas espiritualmente falando, pense na sua vida. Pense na sua vida. Não lembre de Deus apenas nos momentos de dificuldade. E se você se lembra sempre de Deus, não permita agora que a dificuldade te distancie de Deus, ou que você olhe para a dificuldade como sendo maior que Deus. Ela não é maior do que Deus. Ela não é maior do que Deus, creia nisso. Ela pode ser grande, como aqueles gigantes o eram,
mas é Deus que vai nos dar a vitória. Creia nesse sentido. E que Deus possa abençoar a sua vida, da sua família e todos aqueles que circundam o seu dia a dia. E que você possa ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Assim como eu quero ser, que nós sejamos vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. Que possamos mostrar para as pessoas que existe um porto, como eu falei na outra mensagem, um porto seguro. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu termino a mensagem de hoje, com Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repito, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, está te convidando. Vinde a mim. Vá até Deus hoje. E Deus com certeza derramará muitas bênçãos sobre a sua vida. Muitas bênçãos. E principalmente vai te dar tranquilidade para passar por esse momento que nós estamos passando. E nós vamos passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar para encerrar. Obrigado, querido Deus, por esse momento, por mais um encontro, Senhor, com os amigos, com os irmãos. Que a Tua palavra faça morada, Senhor, que todos possamos estar buscando a Tua presença, Senhor, com vigor, com coragem, com fé. E saibamos, ó Deus, esperar em Ti, Senhor, para que a vitória seja alcançada de forma definitiva. Enquanto isso, ó Deus, enquanto as coisas continuarem difíceis, como estamos vendo, mais especificamente com relação à pandemia, Senhor, nos dê coragem, Senhor, nos dê a disposição e a visão clara de tudo o que está acontecendo. Dificuldades vêm, nós sabemos, ó Deus, nós sabemos muitas, mas nós sabemos que o Senhor nos torna mais que vencedores, em nome de Jesus. Por isso eu clamo a Tua bênção sobre todos nós, sobre cada família representada, Senhor, que está agora ouvindo, sobre cada irmão da nossa igreja aqui de Bauru, da nossa igreja também, Senhor, de Cosmópolis, de Cidade de Demar, de Vila Antonieta, de Saúde, também de Mogi das Cruzes, do nosso acampamento, e todos os nossos irmãos, ó Deus, que estão buscando a Tua presença, Senhor, nas igrejas, nesse momento, estão levando a Tua palavra de salvação. Venha sustentar e proteger cada um, Senhor Deus, e nos dê, Senhor, cada vez mais o discernimento espiritual para entendermos, ó Deus, e para vivermos segundo a Tua graça e misericórdia. Pai, eu oro, Senhor, confiando e agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos uma semana produtiva, abençoada e feliz. Deus te abençoe. Amém.